Olá pessoal, aqui é a Glaucia Pereira e hoje a gente vai falar dos limites de detecção e de quantificação. Bom, primeiro, por que eu estou fazendo esse vídeo? Eu tenho percebido uma insegurança muito grande de alguns amigos meus que trabalham em laboratório e também alguns colegas de trabalho. Isso porque esses limites, assim como qualquer parâmetro que envolva estatística, mexe um pouco com um lado que as pessoas às vezes não têm muito conhecimento ou não se lembram da parte, né, de todos os detalhes da graduação. Então acaba que a pessoa sente um pouco insegura, né, o que fazer, como fazer. Eu já tive essa frustração, né, essa insegurança na hora de trabalhar, porque a ISO 17025, para mim na época era uma coisa muito nova e eu não conseguia implementar, né, faltava informação, né, e eu realmente acredito que a 17025 ela não só aumenta a confiança nos resultados, como ela também facilita a vida de quem está no laboratório no dia a dia. Então, essas são as principais razões porque eu estou fazendo esse vídeo. Qual é a minha experiência com esses limites, né? O limite de quantificação e o limite de detecção. Na graduação e no mestrado, eu me preocupava muito com a faixa linear do método. Então, não interessava aquela parte de baixo da curva, né? Que é onde estão os limites de quantificação e de detecção. A minha preocupação era quando a curva começava a entortar. E se a curva entortava ali, a gente fazia o quê? A gente diluía a amostra e fazia o resultado cair dentro da curva. Só isso. Quando eu comecei a trabalhar como técnica de laboratório, eu comecei a perceber que existia alguma coisa que os alunos chegavam e falavam assim: olha, o equipamento tá louco, ou deu um chute no equipamento. Então, quando eles falavam isso para mim, como técnica, eu já sabia o seguinte: estava fora, alguma coisa estava fora da curva, que era naquela faixa que a gente não tinha confiança nos resultados. Bom, vamos começar. Quando você pega o VIM, para quem ainda não conhece, é o Vocabulário Internacional de Metrologia, tá? Então tem na página do Inmetro, vocês podem conseguir na internet, e ele traz algumas definições. Então é sempre importante quando a gente tem dúvida sobre um conceito, a gente ir atrás desse vocabulário. Por outro lado, às vezes ele confirma aquela insegurança que eu falei no início, porque às vezes ele é um pouco complicado. No caso de limite de detecção, ele diz: é um valor medido, obtido por um dado procedimento de medição, para o qual a probabilidade de declarar falsamente a ausência de um constituinte num material é beta, sendo alfa a probabilidade de declarar falsamente a sua presença. Então, como você vê, aí você vai ter que ter outros conceitos em termos de probabilidade, tá? Eu vou traduzir isso de uma forma um pouquinho mais simples, né? Então, eu coloquei esse aí GP, para você lembrar que não é uma definição oficial, que é a minha definição. É aquela quantidade mínima de analito que a técnica reconhece, tá? É aquele tantinho que o método detecta. Mas ainda naquela fase você não tem uma total confiança para expressar os resultados. E se for um equipamento eletrônico por exemplo, é aquele primeiro ponto fora daquele ruído que tem no equipamento. Então vamos lá, como determinar esse limite de detecção? Eu tirei desse documento orientativo na página do Inmetro, né, o 008, está nessa revisão 4 de julho de 2011. Esse quadro para determinação, tá? Tem duas formas e são muito parecidas a questão do cálculo. Uma, você vai pegar o branco da sua amostra, seja ele qual for, e fazer várias vezes a determinação desse branco. Quando você faz o branco, você está fazendo o quê? Você está tentando achar o ruído do seu método, né? Vamos usar ruído aí para qualquer tipo de método, mesmo os que não sejam eletrônicos. Então, você está fazendo várias vezes o branco e aí você vai ter alguma detecção. Às vezes, se for um método gravimétrico, pode ter influência do ambiente, cair alguma poeira. Enfim, você tem ali naquele ambiente, em todo o seu laboratório, você tem influências que vão aparecer no branco, tá? Esse é um método.
O outro método é você adicionar uma concentração a menor possível do que você está analisando e também fazer repetidas vezes. E aí você vai ter outra maneira de calcular o LD. Então, no primeiro jeito de calcular o LD, você pega a média, pega um valor de T-Student, que é um valor tabelado, e multiplica pelo desvio padrão dessa série que você fez. E no segundo método, você tem o LD é igual a zero, então não tira a média, tá? Zero, mais o quê? De novo, o T-Student vezes o desvio padrão, ok? Então, por exemplo, se você fizer 7 vezes, né, repetir a mesma amostra 7 vezes, você vai ter o quê? Grau de liberdade 6, você vai lá na tabela de T-Student e vai encontrar um valor de 3,143. Tá? No primeiro método, o LD vai ser o quê? A média dos seus valores, mais 3,143 vezes o desvio padrão. Ou a segunda fórmula, que é simplesmente multiplicar 3,143 vezes o desvio padrão. E aí você já vai chegar no valor de LD. Tá? Então, o que é o LD? Repetindo, é aquele ruído. Então, por que eu multiplico por 3,1? Eu estou saindo do ruído. Eu estou chegando naquele ponto assim que eu saio do ruído, que eu posso começar a ter uma confiança, tá? Esse é o limite de detecção, eu tô conseguindo distinguir aquele analito. Tá, agora vem o limite de quantificação. Então, o que é isso? Aqui que vem uma coisa muito importante. Segundo o vocabulário, né, internacional de metrologia, pasmem, limite de quantificação não consta, tá? Aí você vai falar, mas como? Se eu entro no site do Inmetro, lá está dizendo limite de quantificação, quando eu vejo o escopo de já um laboratório acreditado. Se todo mundo fala em limite de quantificação, como é que eu não tenho no vocabulário? Tá? No vocabulário, o que você vai achar? Você vai achar uma coisa chamada intervalo de medição, que até tem aí na nota 1, porque esse vocabulário ele é feito em conjunto com o Instituto Português de Qualidade, IPQ, e o Inmetro no Brasil, né? Por causa da língua portuguesa. Eles tentam uniformizar o mesmo vocabulário. Então, aí no Brasil você vai ver que é a mesma coisa que intervalo, que é a faixa de trabalho, tá? Então, esse é o intervalo de medição. E na nota 2 é muito interessante. O limite inferior do intervalo de medição não deve ser confundido com o limite de detecção. Esse limite inferior do intervalo de medição é o que é nessa explicação simples que eu estou dando para vocês, o limite de quantificação. E ele serve para quê? Ele é uma indicação para o cliente. O cliente sabe que naquele laboratório, se ele precisar, né, dependendo do que a amostra dele precisa, dependendo para que órgão ele precisa apresentar o resultado, ele vê se o laboratório tem como fazer aquele trabalho ou não. Ok? Então, esse é o limite de quantificação. É o ponto inferior da sua faixa de trabalho. E como é que se calcula isso? Assim como não tem uma definição no vocabulário, também não tem uma fórmula fixa para você calcular o limite de quantificação. É por isso que, às vezes, um consultor fala uma coisa, outro fala outra, e as pessoas ficam um pouco perdidas em relação a isso. O que é interessante, aqui também no mesmo documento orientativo do Inmetro, vocês percebem o quê? A fórmula que ele dá 3 ou 4 maneiras de calcular esse limite. Infelizmente, nesse documento orientativo, ele não mostra as referências. E aí, só lá no início ele diz que ele se baseou no vocabulário internacional, mas a verdade é que a pessoa que lê e não entende muito, ela acha que tudo isso está muito fundamentado. E não está fundamentado no vocabulário. Tá? Então, cada consultor, ou cada pessoa, assim, ele se orienta por esse documento, mas não é uma coisa fixa. Então, às vezes você vai calcular de um jeito e o laboratório parceiro vai calcular de outro. Tá? Nessa fórmula aqui, o limite de quantificação, olha só, ele parece muito com o limite lá de detecção, só que ele aumenta o número de vezes que você multiplica o valor do desvio padrão. Tá? Então, essa é uma maneira
de você calcular. Eu vou passando e vou colocar para vocês o que eu aprendi na prática, tá? Eu vou voltar aqui para mostrar a fórmula. Olha lá, 5 vezes o desvio padrão, 6 vezes o desvio padrão, 10 vezes o desvio padrão, ok? Na prática acontece o quê? E a maneira que eu aprendi a calcular, que é quando o pessoal lá da Universidade de Barcelona calcula. Eles fazem o seguinte, o LQ, que é o limite de quantificação, é igual a 3 vezes o limite de detecção. Então, por que eles fazem isso? Como quando a gente está trabalhando com o branco, essa média tende a zero, e o T de student, para aquela tabela que a gente viu, ele varia muito pouco, fica tudo ali em volta de 3. O LD costuma ser em torno de 3,1 desvio padrão e o LQ em torno de 10. Né? A gente viu que uma das fórmulas que o IMET sugere é que sejam 10 desvios padrões. Então, o que você tá fazendo? O que a gente está fazendo com isso? Se você imaginar uma curva de Gauss, quando você multiplica por 3 desvios padrões, você está saindo. Imagina que aqui ó, é aquele ruído. Né? Vamos olhar o LD ainda como um ruído. Quando você multiplica por 3, você está saindo dessa zona, entre aspas, perigosa, essa zona de pouca confiabilidade do resultado. Então, qual que é a ideia sempre? É colocar o LQ numa zona segura. O LQ é aquele ponto que você tem certeza que o seu resultado é confiável. Se você tem um equipamento, alguma coisa que você sabe que varia muito naquela faixa, você não pode ter o LQ ali. Tá? Você tem que sair desse ponto, ok? Então, alguns pontos bem importantes que eu quero ressaltar. O limite de quantificação, ele deve ser um resultado seguro, confiável, mesmo que você precise sair dessa fórmula utilizada, citada no documento do Inmetro, ou dessa fórmula de 3 vezes o LD, tá? O LD é um valor medido, você tem que ir lá ver na definição, volta lá e dá uma olhada. LD é um valor medido. O que significa? Que o LQ, ele pode ser 3 vezes o LD. Mas o LD não é necessariamente o LQ dividido por 3. Então, se você chutou um L, ou se você chutou, se no mercado só tem um padrão de um LQ bem alto, você não pode simplesmente pegar esse resultado e dividir por 3 e dizer que aquilo é LD. O LD, ele é medido, ele está definido no vocabulário internacional, tá? Nunca trabalhar com extrapolação de curva, tá? Tem que trabalhar naquela faixa linear, não trabalhe com a extrapolação que vai dar errado. E outra coisa, quando você for fazer essa medição para determinar o LD, você tem que incluir todas as etapas da análise, ok? Então, se tem uma extração, se a amostra vai passar por uma extração com solventes, ou por alguma pré-etapa e pós-etapa, secagem, tem que incluir no LD. Você faz o branco como se você fizesse, como se fosse uma amostra, ok? Dúvidas que podem surgir, bom, outras vão poder, mas eu quero responder pelo menos essas duas. O pessoal pergunta, se você calcular o LD e der maior que o seu primeiro padrão, a curva, quer dizer, o que isso significa? O seu ruído está muito grande. Você não pode fazer um branco zero e isso dá maior do que um ponto que deveria ser na faixa linear, já na faixa de detecção, de quantificação, desculpa. Se você fizer isso, o que está acontecendo? Você tem uma interferência muito grande no seu branco e você vai ter que descobrir o que é. Se for algo que se pode ser eliminado, né, conforme o item 5.3 de condições ambientais, ou 5.2 de treinamento de pessoal, ou 5.5 de calibração de equipamentos. Se for um desses itens, você tem que corrigir e fazer de novo, tá? Determinar um LD até ele conseguir ser um LD baixo. Se você não conseguir, se isso for intrínseco do seu laboratório, dos seus analistas, você vai ter que jogar o LQ para um valor maior do que isso, tá? Multiplica, sai dessa curva aí de ruído e o seu LQ, né, o seu ponto mínimo da sua faixa de trabalho, ele tem que estar longe disso daí, tá bom? Outra dúvida que pode surgir. E se as amostras dão valores muito distantes do LD, muito maiores? É preciso comprar padrões baixos e ter um LQ baixo? Resposta é não. Se os seus clientes, se a sua faixa de trabalho
está muito longe do LD, o que é muito longe? Mais do que 3, 5, 10 vezes, você não precisa se preocupar em comprar padrões baixinhos só para o seu LQ ser 3 vezes o seu valor de LD. Não. Se o seu método é robusto, se ele funciona numa ampla faixa, e você precisa ter, por exemplo, padrões acima de 20, vamos falar em miligramas por litro, 20 miligramas por litro, e o seu LD é de 0,5, tá? Você não precisa ter um LQ lá embaixo. Trabalhe na faixa que atenda ao mercado e tá bom, ok? Não precisa ficar se preocupando em manter um LQ, comprar padrão, comprar material de referência certificado, que às vezes encarece o processo e você precisa de uma faixa de trabalho mais alta, ok? Eu sempre friso que as pessoas devem sempre se questionar que requisito que nós estamos tratando. Que requisito nós estamos tratando? Porque às vezes, como pode acontecer, e eu já vi acontecer, consultores de outras normas que estão começando a trabalhar com a 17025 trazem incorporado requisitos que não são da 17025. Né? Não que as outras normas não sejam importantes, mas se você for começar a trabalhar com todas as normas juntos, tentar cumprir 14.001 da área ambiental, normas de segurança, tudo, vocês não vão sair nunca da implementação. Então, sempre que você for fazer alguma coisa, ou você lê, ou alguém te disser que você tem que fazer aquilo, se questione por que eu estou fazendo isso e qual requisito eu vou cumprir, ok? Neste caso de limite de detecção e quantificação, nós estamos falando de alguns requisitos. O primeiro é o 4.4, análise crítica de pedidos, propostas e contratos. Lá na letra C do item 441, vai estar lá, eu coloquei em negrito aí. Seja selecionado o método de ensaio ou calibração apropriado e capaz de atender os requisitos do cliente. Então, isso é um requisito. Quando o cliente chega para você com um pedido, analisar se o limite, uma das coisas, né, se o limite de quantificação que o laboratório tem atende esse cliente, ok? Então, esse é um dos requisitos. E a própria norma cita, no final desse requisito aí, o item 542, que é o outro que a gente está falando sobre. Então, o que é o item 5.4.2? Ele trata da seleção de métodos. Eu coloquei em negrito as duas partes mais importantes, o texto está aí no meio, depois vocês pegam, se tiver pequeno, vocês pegam a norma e leem. Mas o mais importante aqui é o seguinte, a norma sempre diz, dê preferência a métodos já validados, reconhecidos, publicados em normas internacionais, regionais e nacionais, ok? Quando você usa um método reconhecido internacionalmente, principalmente, você não precisa validar esse método. Em outro vídeo, eu estou devendo para vocês um vídeo sobre validação de métodos. Não vamos entrar nesse mérito agora. Mas é importante vocês verem, darem preferência. Tá, o que é um método internacionalmente reconhecido? No caso de laboratórios de alimentos, laboratórios clínicos, farmacopédia, excelente. Na área ambiental, Standard Methods for Water and Wastewater, tá? Então, são métodos, aquele que todo mundo conhece da sua área, tá? Você usando esse método validado, você não tem que fazer todo o processo de validação, porque eu falei que eu não vou entrar em detalhes agora. Mas, dentro do mesmo requisito 542, você tem que o laboratório deve confirmar que tem condições de operar adequadamente o método normalizado. Então, o que é confirmar que tem condições? Não adianta você usar um método que é validado, que se no seu laboratório os valores estão completamente diferentes. A precisão está completamente diferente, o limite de detecção está completamente diferente. Então, nesse ponto, nessa confirmação, é que você faz o seu método, o seu branco várias vezes, e mostra e demonstra que o seu laboratório tem competência para aplicar um método já normalizado. Você mostra com valores, né, de limite de detecção e repetibilidade que você consegue cumprir repetir o método dentro do seu laboratório, ok? E outra coisa que você vai precisar do LQ é que, justamente para o cliente ter isso como referência, ele é necessário quando você faz o pedido de submissão, né, para verificação do método,
você tem que dizer qual é o seu limite de detecção, de quantificação em cada método. Se você gostou do vídeo, se você não gostou do vídeo, deixe seu comentário. É muito importante para a gente fazer melhor da próxima vez. Então aqui é a Glaucia Pereira, até o próximo vídeo e obrigada.